Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros pra você fazer o seu mestrado aqui na França. Se você é virginiano como eu e isso aqui te incomodar porque não tá muito bem centralizado, me desculpa, tá? Mas é o que tem pra hoje, é o que tá dando pra fazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam de fato as aulas do mestrado. Vocês sabem que eu fiz um mestrado aqui na França, já encerrei o meu mestrado no ano de 2022, mas agora eu falo como ele funciona e como você também pode sair do absoluto zero até uma carreira consolidada na França ou um mestrado completo na França e seu diploma internacional. Então vamos lá, vou falar de como era a minha experiência, tá? Como foi a minha experiência no mestrado na França. Se você também fez mestrado aqui e a sua experiência foi diferente da minha, não brigue comigo, comente aqui, deixe nos comentários qual foi a sua experiência, porque eu acho que a gente pode acrescentar, né, nas milhares de possibilidades de experiência de cada pessoa vivendo um mestrado na França. Mas eu vou falar aqui especificamente, óbvio, da minha experiência, de como foi o meu processo no mestrado francês e do que eu fazia, como eram as aulas, se tinha prova, se não tinha, como foi o trabalho de conclusão e tudo mais. Então vou falar sobre isso, tá? A vida real na sala de aula do mestrado francês. Vamos lá. Quando eu comecei o meu mestrado, eu pensei que ia ser muito mais complicado do que foi, na verdade. Eu achava que a interação com os colegas ia ser muito mais difícil, eu achava que eu ia ter dificuldade de me enturmar com as minhas colegas francesas. E, na verdade, nada disso aconteceu. O pessoal era muito ativamente interessado em fazer amizade entre eles e comigo também, um pouco como foi minha graduação no Brasil. Todo mundo tava aberto, ninguém se conhecia, todo mundo tava vindo meio que de um ambiente em que era tudo novo pra todos, então acho que todo mundo chegou com esse mesmo medo e acabou que todo mundo se uniu muito. A turma era muito unida, eram poucas pessoas na minha turma, acho que eram 20 e poucas pessoas, ou no máximo 30 pessoas. Então, assim, a turma ela era muito unida e todo mundo acabou fazendo amizade entre si. A gente se dividia entre 3 parcours diferentes. O mestrado aqui na França, ele se divide dessa forma. Tem uma mention, que é o nome principal do mestrado, e tem os parcours dentro daquela mention. Então, a minha mention era Humanidades e Gerenciamento. Então, tinha nessa turma Humanidades e Gerenciamento, tinha essas 30, 35 pessoas. E aí, dentro do meu parcours, que era já um guarda-chuva dentro dessa mention, o meu parcours era Gerenciamento Digital. Mas aí, na minha turma de Humanidades e Gerenciamento, tinha o parcours Gerenciamento Digital, que era o meu, tinha também o Recursos Humanos, que era um outro, né, com outros colegas meus, e o terceiro era, acho que era Business Marketing, Marketing Business, um negócio desse assim, uma coisa com business misturado com marketing. International Business Marketing, uma coisa assim. E daí essa galera, e não era inglês, tá? Eu tô falando inglês porque tava escrito em inglês o título, mas não era um curso em inglês, era um curso em francês mesmo. E daí tinha uma terceira parte desses meus colegas que estavam dentro desse outro mestrado. Então nós nos dividíamos em 3. O que acontecia? Algumas aulas eram feitas para a mention, ou seja, todo mundo tava dentro daquelas aulas, e algumas aulas eram específicas de cada parcours, e aí a gente ficava só com o nosso grupinho pequeno. E o meu grupinho pequeno tinha acho que umas 8 pessoas, do pessoal de Digital Management, que era o gerenciamento digital. Enquanto os outros também se dividiam em outros pequenos grupinhos e faziam as aulas deles, tá? Que aí eram aulas específicas. Por exemplo, o pessoal de RH tinha aulas de RH específicas de RH, enquanto a gente tinha aulas como e-commerce, rede social e etc, que eram mais específicas do nosso mestrado. Mas aí a gente tinha aulas em comum de filosofia, literatura, história, coisas desse tipo que aí são mais amplas. Até contabilidade tivemos também aula todos juntos, né, de coisas mais amplas. No M1, que é o primeiro ano do mestrado, a gente teve muitas aulas amplas. Então, muitas aulas com todo mundo junto, o que foi legal pra todo mundo de todos os parcours se conhecerem. Eu acabei, por exemplo, fazendo uma amizade mais próxima até com meninas que eram de outros parcours do que com o pessoal que era do meu parcours. Mas aí, no meu parcours, por exemplo, tinha 2 meninos e as outras 6 pessoas eram meninas, e esses 2 meninos eram únicos meninos da mention inteira. Então, nos outros parcours não tinha nenhum menino, porque os 2 ficavam no meu, Digital Management. E daí, esses 2 meninos eram super legais, super integrados, amigos de todo mundo, estavam sempre juntos, conversando com todo mundo. Então, todo mundo era muito unido na minha turma. Eu não vou dizer que esse é o caso de todas as turmas de mestrado na França, mas na minha turma todo mundo era muito unido. E daí, em termos de trabalho, como é que funcionava, né? Os trabalhos, exercícios, etc. Olha, cada professor fazia como queria, um pouco como no Brasil, mas no geral a gente tinha apresentações de grupo, como no Brasil também. A gente tinha que criar o que eles chamam de dossiê, que era basicamente questões que o professor passava e que a gente tinha que responder com muitas páginas. Tipo, as respostas tinham que ser muito longas. Isso era muito ruim pra mim, né? Então o que eu fazia? Eu escrevia em português as minhas respostas e traduzia no DeepL e depois eu corrigia a tradução pra francês. Fica aí uma dica, se você nunca ouviu falar do DeepL. Meu Deus, agora que eu vi que a luz tá muito ruim, vou virar pra cá de novo. Espero que eu não tenha atrapalhado o vídeo todo com esse sol aqui no meu bracinho. E daí, no caso de tradução, eu fazia tradução no DeepL e entregava assim, né? Corrigia minha tradução e entregava. Isso sempre deu certo pra mim. Fica aí a dica pra vocês. Então a gente tinha esses dossiês, tinha apresentações em grupo,
Tinha também trabalhos, às vezes, de casa individuais, mas poucos, não tivemos muitos trabalhos individuais, a maioria mesmo era em grupo, na minha faculdade, tá? Então muita coisa em grupo, muita apresentação, muito slide, meu Deus, nunca fiz tanto slide na minha vida, o Canva me salvou. Se você não conhece o Canva, tá de brincadeira na tomateira, vai fazer todos os seus trabalhos no Canva, porque ele é ótimo, perfeito, maravilhoso, sem defeito algum. E daí, além disso, em termos de provas, o que a gente teve como prova? Prova foi muita apresentação também em grupo, contava como prova. Alguns projetos que a gente teve que desenvolver também contaram como avaliação, né, prova. A gente teve prova também, tipo joguinho, que era um joguinho que a gente tinha que acertar e cada um fazia do seu próprio computador e daí no final era o nosso resultado. Eu não gostei muito disso, porque eu acho joguinho com tempo curto pra responder e tal uma coisa muito estressante pra valer como prova, mas na aula de direito que a gente teve, inclusive a gente teve direito, na aula de direito que a gente teve, a gente fez prova desse jeito. E daí a gente também teve provas de marcar, né, e teve prova aberta. Prova aberta eu tive em 2 matérias, eu fui mal nas 2. Foi história e filosofia, e eu fui mal nelas, porque, ai gente, muita pressão ter que escrever redação sendo prova ao vivo, em francês, muito estressante. E as outras provas, prova de marcar, eu fui bem, graças a Deus, foi em contabilidade, e as outras era mais, tanto esse joguinho que a gente fez, também como apresentações em grupo, ou trabalhos pra entregar que valiam a nota como prova. E às vezes alguns, eles davam algumas situações, a gente tinha que resolver e falar sobre isso e tal, que contava também como a nota do semestre, mas a gente não teve muita prova, tá? E conversando com as minhas amigas, eu vejo que muitas têm prova. E eu não tinha tanta prova, era mais apresentação em grupo, o que eu particularmente gosto. Eu sei que muita gente prefere prova do que apresentação em grupo, do que trabalhar em grupo. Eu prefiro trabalhar em grupo, então pra mim foi perfeito esse sistema de trabalho em grupo. Ainda mais que eu peguei um grupo muito bom, que foi desde o começo, como eu falei, essas meninas, que eram de todas as mentions, a gente se misturou um pouco, elas eram muito boas, muito organizadas, a gente conseguia fazer assim, tipo assim, cada um pegava no que era bom, sabe, pra fazer. Tinha uma menina que fazia, ela sozinha fazia toda a formatação, tinha uma outra que era desenhista, então ela fazia, tipo, nas nossas apresentações, ela fazia cada apresentação linda, assim. Aí, tipo, cada um fazia uma coisa que gostava, né? Tipo, eu fazia um pedaço, tá? Outras faziam outros pedaços. Tipo, todo mundo fazia alguma coisa, não tinha ninguém encostado, graças a Deus. Todo mundo era interessado, todo mundo fazia as coisas. Então, ainda bem que tudo deu certo nesse sentido. E daí, o que mais que eu posso falar? Sobre o trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão, ele pode variar um pouco, tá? Dependendo de onde você vai fazer. Mas a minha impressão sobre o meu trabalho de conclusão, que no meu caso foi um memorial, né, que eles chamam aqui de memoir, ele falava especificamente, na alternância funciona assim, tá? Então, na alternância, o memorial, ele fala sobre a sua alternância ou o seu estágio no primeiro ano e também sobre a sua alternância ou o seu estágio no segundo ano. No meu caso, no meu primeiro ano, eu fiz sobre o meu estágio. No segundo ano, como eu tava fazendo alternância no mesmo lugar que eu tinha feito estágio, eu não fiz sobre a empresa de novo, porque seria repetitivo. Eu fiz sobre a minha própria empresa. Como eu tava desenvolvendo a minha empresa, que é essa aqui que estamos nos falando aqui, a empresa Carla na Gringa, eu comecei a falar do Carla na Gringa no geral e do meu curso, né, o Sine Qua Non, que é o curso onde eu ensino a você como fazer mestrado aqui na França. Então, o meu memorial do meu segundo ano, foi meu trabalho de conclusão, foi falar da minha empresa e do meu produto. Porque o meu curso do mestrado é gerenciamento digital e justamente o meu produto é ligado a gerenciamento digital. A minha empresa é toda de gerenciamento digital, eu vendo serviço online, então tudo isso se encaixava no que eu tava estudando no mestrado. Fiz sobre isso o meu memoir. O memoir, que é esse trabalho de conclusão, você faz 2 mesmo, um pro primeiro ano e um pro segundo, de tamanhos parecidos, não é menor só porque é do primeiro ano, tá? O tamanho dele é parecido. No meu caso, é entre 45 e 55 páginas, os 2 aí. Não tem muita regra de formatação, na minha universidade não tinha regra de formatação, o que eu achei bem louco. Eu fiz o meu todo na norma da ABNT, porque eu não conseguia não fazer em nenhuma formatação. Mas o professor mandou exemplos pra gente de memoirs de outras pessoas, né, de outros alunos, e no exemplo dos outros alunos eu via que não tinha formatação nenhuma no texto, tipo, no índice tinha 3 fontes diferentes, colorido, a capa era uma imagem. Eu, gente, o que está acontecendo? O que é isso? Isso é um mestrado? E daí eu resolvi fazer o meu na norma da ABNT, porque eu achei melhor, no sentido de que eu conseguia me organizar melhor, tendo algum parâmetro. E daí eu fiz o meu na norma da ABNT. E foi ótimo, gente. Eu tirei notas boas nos meus memoirs. Eu tirei 16 em um e 17 no outro, que na França a nota é sobre 20, né? Então não é sobre 10. No Brasil você tira 8 de 10. Aqui eu tirei 16 de 20 e 17 de 20. Então, não sei por que eles inventaram isso, mas a nota aqui é sobre 20. Uma coisa importante sobre os franceses, que eu ia esquecer até de falar, ainda bem que eu falei disso. Eles são muito chatos com nota. Tipo, não é que nem no Brasil. Tipo, no Brasil eu fiz o meu TCC, foi um TCC ótimo e tal. E eu tirei 10 no meu TCC, e eu tirava 10 em várias matérias. Não todas, sabe? Minha nota da graduação na média foi 7.4. Então tá bem claro que eu não tirava 10 em tudo. Mas em algumas matérias que eu era boa, eu tirava 10. E aqui não tem essa possibilidade. Eu tinha colegas que eram realmente muito boas, muito dedicadas,
e elas não tiravam 20. Ninguém tirava 20, nunca. Então tirar 17 pra mim foi muito incrível, porque tudo acima de 16 na França já é quase como se eu tivesse tirado a nota máxima, porque eles são muito chatos realmente com nota. Então eu fiquei muito feliz de ter tirado 16 em um e 17 no outro. Pra mim foi uma nota excelente. Pra você que vai fazer alternância, uma coisa importante que você precisa saber é que na sua nota final, eles avaliam tanto o seu memoir, o seu memorial, que é o seu trabalho de conclusão, quanto a nota que a empresa te dá. A empresa, ela é levada a avaliar o alternante, respondendo algumas questões sobre você, de, sei lá, de 0 a 10, quanto você é proativo, quanto você é interessado, quanto você teve assiduidade, coisas desse tipo. E daí a empresa responde sobre você, e aí a sua nota do memoir é somada a essa e dividida por 2. Então não adianta fazer um bom trabalho na matéria de conclusão e não fazer um bom trabalho na empresa. Tem que ser bom nos dois, porque o mestrado em alternância justamente se divide entre esses dois. E daí é isso. Então essa foi a minha experiência, como funcionava o mestrado quando eu fiz o meu mestrado. Se você teve uma experiência diferente, comenta aqui. Se você achou alguma coisa legal ou alguma coisa ruim em como eles fazem aqui o mestrado, comenta aqui também. E se inscreve no canal. E uma coisa por último que eu vou dizer é, eu achei fazer mestrado na França mais fácil do que fazer graduação no Brasil. Então fica com essa informação e a gente se vê no próximo vídeo, viu? Beijo!